A vida é bem melhor quando a gente dança, não é? Então vem comigo e vamos aprender como é que essa história de dançar começou. A dança tem sido uma parte importante de cerimônia, de rituais e celebrações do entretenimento desde antes do nascimento das primeiras civilizações humanas. Como, por exemplo, na arqueologia, encontramos vestígios de dança desde os tempos pré-históricos, como as pinturas de abrigos das rochas de Bhimbetka, há 30 mil anos lá na Índia, como também pinturas em sarcófagos egípcios retratando figuras dançantes, cerca de 3.300 anos antes de Cristo. Muitas danças dos primeiros períodos foram realizadas para celebrar festivais, ocasiões importantes ou sazonais como colheita, nascimentos e casamentos. Por exemplo, os xamãs no norte da Ásia que tinham como ritual religioso dançar na chuva após os tempos de seca. A dança também é um aspecto importante de alguns ritos religiosos no Egito Antigo. De modo semelhante, a dança também faz parte de muitas cerimônias e ritos entre os povos africanos. A dança também aparece como um precursor de estados de transe e rituais de cura. Ela é usada por esse propósito por muitas culturas de florestas tropicais, até mesmo no deserto do Kalahari. Acreditavam que os participantes dessas danças e rituais estavam sendo protegidos de doenças. Contudo, a histeria e a duração dessas danças levou algumas pessoas à morte devido ao esgotamento físico. Por exemplo, a dança do Sri Lanka remonta aos tempos mitológicos dos progenitores Yin-Yang e dos Yakas, que eram conhecidos como espíritos do mal. De acordo com as lendas singalesas, as danças de Kandyan se originaram há 2.500 anos atrás, de um ritual mágico que quebrou o feitiço em um rei enfeitiçado. A dança é mencionada em muitas ocasiões nas escrituras sagradas. Acredita-se que o Antigo Testamento tenha sido escrito em forma antiga de hebraico, no século VI a.C. A primeira aparição da dança nas escrituras vem como um ato de adoração. É encontrada em Êxodo 15:20. Essa dança alegre ao Senhor foi liderada por Miriam, que seguiu o cruzamento israelense do Mar Vermelho, celebrou a nova e verdadeira liberdade do povo de Israel da escravidão. No livro de Salmos também é encontrada a referência à dança, quando o salmista diz: "Louvai ao Senhor com pandeiro e dança". Muitas formas de dança contemporânea remontam às danças históricas, tradicionais, cerimoniais e étnicas. Devido à grande influência de paganismo e cosmologia na época dos anglo-saxônicos, acredita-se que a dança tenha sido apresentada como uso de rituais e sacrifícios. Como, por exemplo, a dança irlandesa. Quando os celtas chegaram à Irlanda, trouxeram consigo suas próprias danças e música. No século VII, os normandos conquistaram a Irlanda, introduzindo no país uma dança típica, onde o cantor ficava rodeado por dançarinos e estes repetiam a canção do cantor enquanto dançavam. A dança tradicional irlandesa passou a ser muito apreciada no fim do século XV, seja na versão phasing, com 2 filas de parceiros, jigs, que era em grupo, trenchmore ou danças de espadas, e desde então as apresentações começaram a ser feitas em castelos, assim como para a realeza. Nesse mesmo período surgiu o balé, na corte italiana durante a Renascença. Depois a dança passou a ser executada em países como Rússia, França, Inglaterra, ao som das músicas clássicas. O balé é uma dança que exige bastante prática. As exigências do balé são os movimentos dos membros superiores, a leveza, a harmonia, a postura ereta e a simetria dos bailarinos. O balé clássico utiliza as técnicas mais tradicionais. É um gênero que surgiu em países como França, Dinamarca e Rússia. O balé neoclássico é um balé bem parecido com o clássico, com menos rigidez em seus passos. Já o contemporâneo é a mistura de dança contemporânea com um balé clássico. O flamenco brotou dos níveis mais baixos da sociedade da região de Andalúcia, na Espanha, onde não tinha o prestígio de outras formas de arte. A música flamenca também entrou e desapareceu várias vezes durante sua existência. Os mouros, gitanos e judeus foram todos perseguidos e expulsos pela Inquisição Espanhola em 1492. Muitas das canções dos flamencos ainda refletem um espírito de desespero, luta, esperança, orgulho das pessoas durante esse período de perseguição. Já a valsa,
É uma dança que surgiu nas regiões da Alemanha e da Áustria no início do século XIX, e a palavra significa dar voltas, girar. Primeiramente era conhecido como uma dança vulgar e depois foi transformada em algo nobre e de alta sociedade. Entrou em vez nas altas sociedades após uma festa de gente nobre na Áustria, em 1776. Surgiram outras versões da dança, como a valsa vienense, a valsa original peruana e a inglesa. A princípio, pelos pares dançarem muito próximos uns aos outros, a valsa foi chamada de uma dança proibida, mas atualmente as valsas são praticadas em festas de casamentos, formaturas e aniversários de debutantes. Já no século XX iniciou-se a dança moderna. Foi como uma forma de expressar o sentimento das pessoas que queriam desvincular-se das danças clássicas. Esse tipo de dança buscou trabalhar com movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. Nesse estilo de dança, o dançarino tem a opção de se expressar de uma maneira mais livre, atual. Trabalha com ritmo, dinamismo, movimentos inspirados na natureza e a espontaneidade. Conhecida como dança de rua, a street dance surgiu nos Estados Unidos em 1929. É um estilo de dança que conta com movimentos do corpo e expressões faciais. Essa dança surgiu durante uma das maiores crises econômicas do mundo. Essas performances foram realizadas pelos trabalhadores que ficaram desempregados após a crise. Muitas vezes associada aos negros, a dança de rua está ligada a outras manifestações culturais, como a pintura, grafite e a forma de se vestir. Posteriormente, surgiu uma nova vertente que recebeu o nome de hip hop, mais realizado nas ruas. O tango começou nos bairros de classe baixa de Montevidéu e Buenos Aires. A dança contém elementos da comunidade africana em Buenos Aires, influenciados tanto pelos ritmos africanos dos antigos, quanto pela música europeia, tendo influência também do flamenco. O samba veio ao Brasil através dos escravos africanos no século XVI, e acredita que a Bahia foi o primeiro estado a receber o samba, e assim, posteriormente, o Rio de Janeiro, quando se tornou a capital do Império. Os antigos batuques, trazidos pelos africanos, estavam geralmente associados a elementos religiosos, que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual, através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. O pagode é um tipo de samba que exige menos movimentos acrobáticos e tende a ser mais íntimo. Ele surgiu no estado de São Paulo. O axé surgiu no estado da Bahia na década de 1980. É uma mistura de samba reggae com frevo, merengue, forró, um samba duro e outros ritmos. O forró surgiu no século XIX no Nordeste do Brasil. Ele é um conjunto de vários ritmos musicais dessa região, como o baião, a quadrilha, o chachado. A principal característica dessa dança é os 3 passos básicos, sendo um deles o 2 para lá e 2 para cá, que veio da polca. Já no norte do Brasil temos o nome da dança carimbó, que é de origem indígena, com os nomes curi, que significa pauoco, e mbó, que significa furado. Os homens devem trajar uma calça curta no estilo pescador e a camisa que contém estampas, e as mulheres utilizam uma saia rodada e com estampas. Os homens batem palmas para as dançarinas e isso é indício de que elas estão sendo chamadas para dançar. E em forma de roda, as mulheres balançam saias para que elas atinjam a cabeça do seu parceiro. Um dos momentos mais importantes ocorre quando cada casal vai para o centro da roda e o homem deve apanhar um lenço com a boca. Se de forma satisfatória, ele recebe aplausos. Já no centro-oeste do Brasil, nós temos a catira, que é uma dança brasileira de origem desconhecida. Ela é realizada por homens que, estando em frente um para o outro, sapateiam e batem palmas no ritmo da viola. O violeiro começa a dança e os homens que vão dançar fazem um passo que consiste em bater o pé e a mão e depois dar 6 pulos. Na região sul do Brasil temos a dança do boi de mamão. É uma brincadeira, dança folclórica da região, a mais cultivada e apreciada, sendo uma das tradições folclóricas mais antigas de Santa Catarina, principalmente nas regiões litorâneas, recebendo maior destaque entre o Natal e o Carnaval.
Diferente de outras brincadeiras que foram trazidas à ilha de Santa Catarina pelos açorianos, o boi de mamão é uma tradição comum a outros estados brasileiros e apresenta diversas variações, com tipos diferentes de apresentações, mas semelhantes na oralidade de sua história. A história do boi de mamão mostra o desespero de Mateus, um vaqueiro simples do interior da ilha, que ao ver seu boi de estimação morto, busca um médico e um curandeiro para ressuscitá-lo. Ao fim, o boi volta à vida e todos comemoram com cantorias e danças. Bom, o Brasil é um país riquíssimo em diversidade social, cultural e étnica, e eu gostaria, sinceramente, de ter espaço para cobrir todos os tipos de danças folclóricas de cada região. Mas por hoje é só. Compartilhe com os amigos, deixe a sua curtida e muito samba no pé. Um abraço!